Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Silvia Pérez, de Língua Portuguesa. Vamos para o material de complementação escolar dessa semana? A semana é a semana de 21 a 25 de setembro, ok? Então, lá na página 6, temos uma proposta de atividade. Que proposta é essa? Então, no dia 21 de setembro, foi celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Todos nós sabemos da importância de ações que permitam a inclusão dessas pessoas com deficiência em nossa sociedade, não é mesmo? Pensando nisso, a proposta de atividade dessa semana é você fazer uma pequena pesquisa sobre a situação da pessoa com deficiência na nossa sociedade atual. O que você vai precisar pesquisar? Quais são os direitos das pessoas com deficiência? Quais as principais conquistas que elas já obtiveram e quais os obstáculos que ainda enfrentam, ok? O ideal é que você busque exemplos de pessoas com deficiência que se destacam na sociedade. E caso você conheça uma pessoa com deficiência, conte-nos sobre sua relação com ela. E procure saber como é o cotidiano dela para exemplificar melhor os desafios e as conquistas dessa pessoa em nossa sociedade, ok? Você vai enviar o seu trabalho para esse e-mail aqui, que é o e-mail materialcarioca@rioeduca.net. Não se esqueça de colocar o seu nome, o nome da escola e a turma. Agora vamos lá para a página 11. Na página 11, temos a música Eu Não Existo Sem Você, de autoria de Tom Jobim e seu parceiro Vinícius de Moraes. Você vai ler a música com atenção para responder essas 3 perguntinhas. A primeira tem aí, ó, na letra da canção Eu Não Existo Sem Você, qual o significado do advérbio só, destacado nos trechos? Assim como o oceano só é belo com o luar. Assim como a canção só tem razão se cantar. Lembrando que advérbio é uma classe gramatical invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. E ele vai dar uma ideia, né, uma circunstância, pode ser de tempo, lugar, dúvida, exclusão, negação, afirmação, etc. A professora Mônica fez uma aula só de advérbios. Vou colocar na descrição desse vídeo o link dessa aula, ok? Outra coisa também importante destacar é a questão do eu lírico. Eu lírico, eu poético, sujeito lírico, é a voz que se manifesta na poesia. Essa voz, ela vai apresentar os sentimentos e as sensações de um sujeito que pode ser fictício. O eu lírico não precisa ser necessariamente o autor ou o poeta. Agora a questão 3. A expressão assim como estabelece uma relação de comparação ou causa. Está comparando ou está dando uma ideia de motivo? Pense para responder. Na página 12, temos um pequeno texto sobre o Rio de antigamente. Você vai ler para responder essas 3 perguntas. Mais embaixo temos o desafio, que é para você criar um estatuto. Mas o que é um estatuto? Estatuto é um regulamento, um conjunto de regras. E o desafio aqui é criar um estatuto do carioca. Já temos o primeiro artigo, então você vai fazer o segundo e o terceiro. Ok? Vamos lá para a página 13. Na página 13, temos uma proposta de produção textual. Você vai observar
essas 4 imagens do Rio, né, na década de 20. A mesma década em que nasceu Tom Jobim. E vai imaginar e contar algo bem interessante que aconteceu com a galera que passeava no Rio nessa década. Seu texto deve ter a estrutura de uma crônica, lembrando que crônica é uma narrativa curta, muito presente em jornais e revistas. Geralmente, os assuntos abordados são voltados ao cotidiano das cidades. Lembre-se da estrutura da crônica. Ela deve ter introdução, conflito gerador, clímax e desfecho. Outra coisa, o narrador da sua história deve ser narrador observador, ou seja, ele narra os fatos sem participar da história. Lembre-se de dar nomes e características aos personagens. Você vai colocar um título e usar adequadamente os sinais de pontuação. Capriche na letra, revise seu texto para depois reescrevê-lo no seu caderno. Tudo bem? Então, até a próxima aula.